Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Eu espero que você encontrou respostas para minha pergunta? Olha, eu acredito que eu tenho uma resposta, porque foi muito rápido. Às vezes, para isso eu preciso pesquisar mais. Eu tenho alguns amigos também astrólogos. Às vezes eu chego para eles, converso também. Assim, eu tenho uma teoria que eu penso que deve ser sobre isso, por essa a parte, né? Pela lua dele, que foi o que veio na cabeça. Mas eu posso ver mais a fundo com o meu amigo. Como eu tenho um amigo astrólogo e a gente sempre debate quando vem assunto assim que a gente nunca pensou e a gente fica debatendo. Acho que é por conta disso, daquilo. Ai, que gostoso. Gente, olha, eu adoro astrologia. Não entendo profundamente, mas é um assunto que me deixa assim... Olá, Armcasters! Tudo bem com vocês? A gente espera que sim, porque o nosso papo de hoje vai ser muito iluminado. Exatamente, fofiqueira. Hoje vamos entrar em um pouquinho mais do mundo da astrologia, mas sem deixar de falar dos nossos meninos, é claro. E comemorando a chegada do Sol ao signo de Virgem, vamos falar dos nossos virginianos favoritos hoje. Isso mesmo. Para falar um pouco mais sobre esse signo e os mapas do Nanjum e do Janku, convidamos a Maria, que é a astróloga e Armi, para participar do nosso primeiro Armicast Convida. Seja muito bem-vinda, Maria! Oi, gente. Oi, Armicast. Eu tô... Cat, desculpa, sou eu, Cat. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, falando das duas coisas que eu amo demais, que é a astrologia e BTS, especialmente falando do mapa astrais deles. E aí, pessoal, vocês estão animados? Porque a gente tá aqui é pura empolgação. Então, vamos para o episódio de hoje do Armicast. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armicast. Um podcast de fã para fã, inteirinho para se divertir com os conteúdos do BTS. Você pode participar dos nossos episódios marcando o nosso perfil oficial @armicastpod no Twitter, Instagram e TikTok e usando a nossa hashtag Armicast. Os comentários do Twitter sobre cada episódio sempre aparecem por aqui, então vem conversar e surtar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com o mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo que o seu podcast precisa, em um só lugar. Faça o download do app Anchor, disponível tanto na App Store quanto na Google Store, ou acesse anchor.fm e comece já o seu podcast. Bom, a gente vai começar falando sobre um assunto que foi polêmico essa semana, na semana que a gente está gravando, que foi a entrada do Jungkook para o livro dos virginianos da Beyoncé e o Namjoon esquecido no churrasco, mas o Namjoon não será esquecido no churrasco nesse episódio aqui. No nosso episódio de hoje, ele não será esquecido, ele vai ser muito bem lembrado, vai ganhar todo o destaque que ele merece. Mas a gente perdoa porque é Beyoncé, né, gente? A Beyoncé é Beyoncé. A gente perdoa, passa pano. A gente perdoa, a gente passa esse pano pra ela, não tem problema. Mas a gente dá ali aquele toque, né, Beyoncé? Por favor, na próxima não esquece, tá? Tem o Namjoon também de virginiano. E bom, como a gente falou, hoje a gente está fazendo o nosso primeiro Armicast Convida, né? Que é o nosso novo segmento desde a reestruturação do podcast. A nossa primeira convidada é a Maria, que, como a Randy falou, é astróloga e Armi. Então, Maria, conta um pouquinho pra gente como começou a sua caminhada como astróloga e a sua caminhada como Armi. Bom, a minha caminhada como astróloga começou antes da caminhada como Armi, porque é mais difícil ser astróloga do que ser Armi, e ser Armi é difícil, vocês sabem.
Eu sempre tive interesse muito grande por astrologia, desde pequena, mas comecei a estudar mais a partir de 2013. E a astrologia é um mundo gigante que as pessoas não fazem ideia do quanto é grande e quanta coisa a gente tem que estudar todo dia. E fui aprofundando, aprofundando. Aí chegou esse ano, eu comecei a fazer mapa astral de Hermes porque eu estava entediada em casa, na quarentena. E eu postei no meu Twitter assim, gente, me mandem uma mapa astral de vocês para analisar porque eu estou entediada. E as pessoas começaram a mandar, eu comecei a analisar e as pessoas falaram, você é muito boa, tem que cobrar. E eu falava, que isso, eu tô só brincando. Para mim era um passatempo. E aí quando falaram, não, cobra, você é realmente boa nisso. Aí eu vi que tinha alguma coisa que eu podia fazer dinheiro. Eu, como boa capricorniana, quero fazer dinheiro das coisas. Comecei a ser astróloga mesmo. E foi os Hermes que fizeram isso, porque foi através do meu Twitter. Minhas maiores clientes são as Hermes. E eu comecei realmente por uma brincadeira. Eu postei no meu Twitter e as pessoas começaram a mandar e eu comecei a achar interessante. E eu adoro fazer mapa astral. E eu comecei a falar do mapa astral dos meninos. E quando eu vi, agora estou aqui sendo convidada para podcast para falar de astrologia. E eu acho isso maravilhoso. Ai, que tudo! Sensacional. Eu achei que você fez o seu debut na astrologia no mesmo ano que eles saíram aí no mundo, né? Então. Foi junto o nosso debut. E assim, só querendo fazer um adendo aqui para o pessoal que está escutando, hoje a gente vai falar em especial do signo de Virgem, porque estamos, como a Fafigueira falou, no Sol em Virgem, e também para comemorar, é uma forma diferente de comemorar o aniversário aí do Namjoon e do JK, mas vocês fiquem ligados que ainda a gente vai falar muito de signos aqui no podcast, porque, né, temos ainda vários aniversariantes pela frente. Exatamente. Eu achei super legal que, assim como a gente começou o podcast, né, no ano passado, porque estávamos lá sem fazer nada e por que não fazer um podcast, você também começou na sua jornada, que foi algo. A gente ainda não chegou nesse nível de monetização, mas você encontrou um novo trabalho, né? Uma nova forma de trabalhar através do ARM, e isso é muito legal, é uma coisa que a gente sempre fala aqui sobre o poder que o fandom tem, né? Exatamente. De transformar não só a vida da gente em termos de acompanhar mais os meninos e tudo mais, mas de formar amizades e até mesmo de formar negócios, né? Isso é muito legal. Eu acho fascinante. As Hermes foram minhas primeiras clientes, são a maioria ainda. E elas me impulsionaram, elas que falaram para eu cobrar tudo. E é maravilhoso, é o Love Yourself do Namjoon colocando aqui. Eu vou monetizar porque, né, a astrologia é uma coisa cara, os cursos são caros e requer muito trabalho e estudo, são horas de dedicação. Sim. Então a gente cobra mais pelo tempo que gasta do que por outra coisa. É um serviço. É um serviço. Muito legal, muito bom saber que essa história se entremeia com a sua história de Armin, né? Com a sua história de Bantam. Mas aí já vamos começar um pouquinho no nosso tema de hoje, né? Que a gente está aqui para falar sobre o signo de Virgem, que muitas das vezes é um signo bem demonizado, né? Ele tem várias coisinhas ali que as pessoas gostam de falar mal de virginianos. Eu mesma, como aquariana, assim, tenho o meu pé atrás com virginianos, né? Mas eu acho que seria muito bom se a gente começasse falando desse momento que estamos vivendo. O Sol está em Virgem, né? Para quem não acompanha a astrologia, quando a gente fala assim, chegou a época de Virgem, é porque o Sol se posicionou ali na constelação de Virgem, certo, Maria? Certo. O tempo do Sol em Virgem é sempre a partir do dia 21, 22 de agosto, e vai até dia 21, 22 de setembro. A gente diz 21, 22 porque às vezes muda um pouquinho mais cedo, às vezes muda um pouquinho mais tarde, às vezes está na cúspide, que é quando está entre um planeta para o outro. Mas o Sol agora está em Virgem, que é o nosso sexto signo do zodíaco. É um signo que às vezes é muito demonizado, é muito amado, mas eu diria que é muito visto de forma equivocada. Como a maioria dos signos gostam hoje em dia de quererem resumir um signo a uma única palavra, ou uma única característica. E não é isso, existem uma
é uma constelação inteira, então são posicionamentos muito diferentes e características muito diferentes que elas vão casando entre si, dependendo da pessoa e do tempo. Uhum. Bom, e para derrubar um pouquinho desses preconceitos, então já vamos começar fazendo o que a gente gosta, que é derrubando preconceitos, militando. Não, brincadeira. Mas para derrubar um pouquinho desse preconceito que as pessoas têm em relação à Virgem, fala um pouquinho pra gente, assim, quais são as principais características do signo em si. Podem ser tantas positivas quanto negativas, como cada signo tem. Exatamente, é muito bom falar isso, que todo signo tem um lado positivo e um lado negativo. Nenhum signo do zodíaco é perfeito. As maiores qualidades do signo de Virgem é que eles são muito caprichosos. Eles têm um desejo de aperfeiçoamento muito grande de fazer as coisas. Pessoas do signo de Virgem têm um conhecimento muito real da realidade. O Virgem é dito um signo humanoide. Se vocês forem parar para pensar no zodíaco como um todo, nós temos signos que são representados por animais, como Capricórnio, Áries, Peixes, e signos que são representados por humanos, que na astrologia é Virgem e Aquário. Então a gente chama eles de signos humanoides, que tem um lado pensante, um lado mental muito forte, porque Virgem, para quem não sabe, é regido por Mercúrio, que é o astro que rege a mente, o pensamento, o intelecto. Então, por isso, geralmente, virginianos são ligados a ter um intelecto muito forte ou aprimorado, uma facilidade para aprender as coisas, ou um gosto por um conhecimento muito grande, devido à sua regência de Mercúrio. Agora, um defeito que virginianos têm, como todos os signos, é que eles têm uma meticulosidade excessiva, querem fazer tudo perfeitamente e acabam exagerando demais nisso, porque eles sabem no que são bons. Eles sabem que conseguem fazer uma coisa com um nível de perfeição muito grande, então eles sempre vão buscar aquilo. E isso pode gerar neles uma mania de perfeição, ou uma sensação de que nunca estão sendo bons o suficiente, porque sabem que poderiam fazer melhor e quando não conseguem fazer esse melhor que eles têm, eles acabam se frustrando, o que gera também um lado crítico muito forte, tanto consigo quanto com o outro. Porque Virgem é um signo de terra, é um signo de natureza mutável, que a gente chama. Então, ele tem essa ambiguidade também, que muitas pessoas não veem de Virgem, mas Virgem é mutável, Virgem muda de opinião, é 8 ou 80, ou gosta ou não gosta, que é características de signo mutável. Mas se a gente for resumir o signo de Virgem em uma frase, é a vontade de fazer sempre o melhor. Eles sempre vão buscar a perfeição, e fazer o melhor no que eles podem, porque eles sabem que eles são capazes de fazer o melhor. Eu acho que essa questão de pontos positivos e negativos de cada signo está muito relacionado com um ponto de vista de que signo você é, né? Porque eu acho que, assim, por exemplo, para mim, que sou de Libra, sempre tive muita admiração por pessoas que são de Virgem e, ao mesmo tempo, sempre entrei em muito conflito porque são pessoas que elas castigam muito, né? Que nem você falou, esse perfeccionismo é um negócio meio castigado, assim, a pessoa fala assim, ai, não deu certo o negócio que eu queria fazer e meio que se castiga por isso, né? Tipo, e eu acho muito doido isso. Eu acho que é muito do ponto de vista. Por exemplo, a fanfiqueira falou que não gosta. Não, veja bem, não é que eu não gosto, mas é uma relação tipo a sua. Eu admiro de longe, assim, e eu dou muito certo com virginianos no trabalho. No trabalho funciona muito bem. É porque, assim, a Maria pode me corrigir, mas a minha experiência de aquariana é que a gente é muito bom também no que faz. Eu acho que até uma coisa que ela falou, né, que a gente tem semelhança com Mercúrio, de ser muito racional, a gente consegue ver as coisas com muita clareza, mas o aquariano, ele tem uma tendência a dar uma voada, assim, de vez em quando ele, sabe, voa e ele vai muito longe. E como o virginiano é um signo de terra, né, um signo muito centrado, muito ali no resultado, eu particularmente sou muito boa de brainstorming. Eu sou muito boa de dar ideias, eu sou muito boa de começar trabalhos, mas terminar trabalho é uma coisa horrorosa. E todas as vezes que eu trabalhei com virginianos foi ótimo, porque eu era a pessoa que dava ideia, eu era a pessoa que dava o pontapé no projeto.
E o virginiano era a pessoa que perseverava ali comigo e falava, não, a gente vai chegar até o fim, a gente vai fazer, e a gente vai fazer do melhor jeito possível. Agora, outros relacionamentos sempre foram um pouco mais difíceis na minha vida, assim, né? Um pouco mais turbulentos. Acho que havia uma certa... Eu sentia muito a coisa da cobrança, né, do virginiano. Às vezes não era comigo, mas a própria cobrança da pessoa acabava se projetar. Eu senti uma certa projeção para o meu lado, né? Mas virgem é isso, ele se cobra mais assim do que cobra o outro, né? O nível de cobrança que ele tem consigo mesmo é muito forte. Mas eu acho uma coisa muito importante frisar, que eu sempre falo para todo mundo, é que a gente não resume ninguém ao signo solar. Isso! Não pode resumir ninguém ao signo solar, porque o Sol é apenas um astro, né, que compõe um mapa astral que a gente que é astrólogo analisa no meio de tantos. A Lua é tão quão importante quanto o Sol, temos que ver o Mercúrio, Marte, Júpiter, Netuno, e isso influencia as casas em que eles estão, os aspectos astrológicos. Então, eu, como astróloga, eu sempre tento quebrar isso da pessoa falar, não gosto de virginianos. Fala assim, ok, você conheceu uma pessoa de signo de virgem, de sol em virgem, que você não gostou. Mas existem pessoas de sol em virgem que têm várias casas de virgens, então apresentam uma natureza virginiana muito forte, e outras pessoas que têm só o sol em virgem, mas o resto do mapa astral não é nada em virgem. Então não tem quase nenhuma característica. Então eu sempre friso isso, porque a gente não resume ninguém ao signo solar. Claro que a gente tem facilidade no trabalho com virginianos, porque virgem rege a casa 6, que é a casa que rege o trabalho. Então, eles trabalham muito bem, ninguém trabalha como um virginiano. Especialmente um virginiano de Mercúrio na casa 6, que vai trabalhar muito bem, dependendo onde está aquele sol dele também. Mas eles também não largam trabalho pela metade. Virginianos largar trabalho pela metade não é muita característica deles. Eles querem concluir. Eles. Eles vão concluir até o final. Signos de terra como um todo, né? Eu sou também de signos de terra, o meu elemento predominante é terra. Então, deixar as coisas pela metade não é com a gente. Ao contrário de vocês duas que são de ar, Libra e Aquário. É uma velocidade de pensamento muito rápido. Quer fazer uma coisa, depois quer fazer outra, várias coisas ao mesmo tempo. E acaba não fazendo nada algumas vezes. Esse é um defeito dos signos de ar. Por isso que a fanfic não sai, gente. Por isso que a gente não termina a fanfic, gente. Perdão aí. Agora a gente tem uma explicação pra você. É por isso que não termina. E aí, signos de ar. E aí junta uma libriana e uma aquariana, uma tentando ali, sabe, ajudar a outra, falar assim, não, amiga, vai, termina, mas não vai, entendeu? Mas eu acho legal reforçar essas questões aí, que, por exemplo, a minha lua em Capricórnio. Então, é por isso que o podcast vai, entendeu? Tipo... Nossa, muito. E é engraçado também porque as nossas... A gente é muito workaholic. A gente é muito workaholic, além dos nossos signos se conversarem muito, as nossas luas se conversam, porque enquanto a lua dela é em Capricórnio, a minha lua é em Câncer. Então, assim, a gente foi formando uma parceria, assim, muito porque a gente embarca nas mesmas loucuras, mas a gente se equilibra ali de certo nível, sabe? E a lua, quando eu analiso amizades, eu acho que a lua é um dos pontos que a gente tem que sempre falar, porque a lua é sensibilidade, é o nosso lado sentimental. Então, como ela é nossas emoções, a amizade é emoção. Então, quando me pedem para analisar a amizade, eu sempre olho para a lua, porque é a lua que vai dizer muita coisa. E Capricórnio e Câncer, para quem não sabe, são signos complementares, né? São opostos, mas complementares. Diferentes, mas que um vai completando o outro de uma forma única. E todo signo tem seu par no zodíaco. Tem o seu par e tem seu oposto, né? Tanto que Virgem como é que se chama? Oposto de Peixes. É o oposto de Peixes. Isso também gera ali uma diferença no relacionamento, né? Isso. São signos, como eu falei, são opostos complementares. São bem diferentes, mas casam entre si. No caso de vocês, que é Capricórnio e Câncer, Capricórnio é muito mais voltado para o trabalho, para o lado prático das coisas, enquanto Câncer é muito mais emocional. Mas o que falta do lado mais emocional de Capricórnio, Câncer compensa. Só que ambos também têm coisas em comum, que é o lado da família. Os dois signos são muito apegados à família, são apegados à tradição,
são apegados a querer manter as coisas na sua ordem, mas olha, um completando o outro. Tudo verdade, gente. Tudo verdade. A gente tá rindo porque é tudo verdade, tá, gente? É por isso que é perigoso. É perigoso falar com o astrólogo, porque ele começa a falar as coisas e você fala assim, meu Deus. Não, já assim, perguntaram se eu coloquei chip na casa das pessoas, porque eu sabia. Eu comecei a falar a vida, me perguntaram se você colocou um chip na minha casa, uma câmera e tá me vigiando. Eu falei, não, eu estou lendo seu mapa astral, só isso. Tá tudo aqui. Mas pessoas... assim, eu acho que para quem não conhece muito de astrologia, a gente só voltando aqui um pouco, é legal a gente falar um pouco o que é, pelo menos os 3 principais, né? Que é o Sol, a Lua e o Ascendente, porque a gente está falando bastante de Sol em Virgem, né? A gente vai falar mais ainda sobre o Sol em Virgem e vai falar sobre como isso interfere no BTS aí, nos membros e tudo mais, mas eu acho legal a gente explicar, porque como a Maria falou, o Sol é só uma casa, né? A gente tem todo um mapa astral que rege, e a gente estava falando das nossas luas. Então, o Sol, ele é a expressão do eu. Ele é como a gente se expressa, nossa identidade. E o Sol também é o pai da astrologia, né? Como nossa relação, não é a nossa relação com o pai, mas seria como se fosse o pai, e a Lua é a mãe, porque a Lua é sensibilidade, são as emoções, são a nossa fragilidade. Então, os dois regem uma infinidade de coisas. Cada um significa várias coisas. Lua é casa, é família, é o nosso apego à pátria, tudo que envolve emoção, a Lua está regindo. Então, são 2 astros muito, muito importantes no mapa astral. São astros que a gente consegue perceber nas pessoas, mesmo nos meninos, dá para perceber a influência da lua deles, do sol deles. E o ascendente é quem a gente transparece para o mundo. Eu costumo dizer que quem não conhece você agora vai conhecer seu ascendente, porque ele é a capa do nosso livro. Então, pessoas quando têm um ascendente no mesmo signo, elas são pessoas que conseguem se expressar muito bem, conseguem ter a sua identidade e a sua expressão da mesma forma. Agora, tem pessoas que têm ascendente e solar muito diferentes. Então, às vezes tem um ascendente muito extrovertido, por exemplo, no signo de ar, mas pode ter um sol no signo de terra, que é mais introvertido. Então, a pessoa pode parecer mais comunicativa do que realmente é. Então, às vezes, a gente conhece alguém e fala, eu acho que você é Sagitário, mas você vai ver a pessoa é Touro. São signos diferentes, mas é porque quem te conhece vai conhecer seu ascendente. E cada astro quer dizer um pontinho da nossa vida. Eu vou falar também, tem que falar do Mercúrio dos meninos, que é o intelecto, mas eu vou sempre listando o que cada um significa, porque, como eu falei, se vai falar de alguém assim, falando do ponto de vista astrológico, a gente tem que tentar falar com o máximo de informações que nós podemos ter do mapa da pessoa. Sim, e achei interessante isso que você falou, porque essa coisa da oposição, né, do Sol e do ascendente acontece muito comigo, porque eu tenho opostos complementares, meu ascendente é em Leão. Então, todo mundo olha para mim e jura por Deus que eu sou leonina. Inclusive, eu conquistei muitos desafetos simplesmente por isso, assim. As pessoas olhavam para minha cara e falavam, meu Deus, como essa garota tem cara de metida. E eu ficava assim, gente, mas eu sou amiga de todo mundo. Nem sabe que é louca. Eu falo com todo mundo, por que as pessoas me acham metida? Várias vezes aconteceu comigo, das pessoas virarem e falarem, nossa, você tem muita cara de metida. Antes de eu te conhecer, depois que eu te conheci, eu percebi que você era uma pessoa muito amigável, conversava com todo mundo, amiga de todo mundo. Lua em Câncer, né? Nossa, Lua em Câncer. E a Lua em Câncer. Eu sou a mãe do rolê. Exatamente, eu sou a mãe do rolê. Exatamente, só que num primeiro momento as pessoas olham pra mim e veem o quê? Leão! E falam assim, gente, essa garota se acha, ela acha que ela é a dona do mundo, que todo mundo tem que deitar no chão, deitar na BR pra ela. E não é assim, gente, eu quero abraçar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, Exatamente. Sabe? É porque as pessoas, como eu falei, elas veem o seu ascendente. Então, quando a gente conhece alguém, a gente está conhecendo o seu ascendente. Aí, quando você vai conhecendo mais a pessoa, você vai vendo o seu sol, a sua lua.
Se você conhecer a pessoa bêbado, você está conhecendo a lua dela, porque a lua é como a pessoa é como bêbada. Eu fiz uma tríade no Twitter uma vez, explicando a lua dos meninos e como isso influencia neles bêbado. Por favor, olha, a minha tríade é muito boa, porque é tudo isso, você depende de você estar conhecendo a pessoa para ver que ponto do mapa astral fica mais forte. Se você conhece na escola, você vê mais o ascendente e o Mercúrio dela, porque o Mercúrio é o intelecto. Então, isso vai dependendo muito do contexto. Mas isso é muito verdade, as pessoas se enganarem pelo ascendente da pessoa e falarem, achava que você era assim. Mas, na verdade, você é assim. Isso é muito comum, ainda mais quando a gente tem ascendente e sol em opostos. Eu também tenho, que meu sol é Capricórnio e meu ascendente é Câncer. Então, às vezes, eu pareço ser mais sentimental do que eu sou. Eu falo, calma, peraí. Eu tenho 5 casas em Capricórnio, tá aí, cai gente. quem quer. É verdade. Maria é o golpe. Gente, as pessoas acham... Nossa, acho que eu sou isso não, sou Yongina, gente. Sou fria. Sou a mais fria do rolê. Jung é peixe, tadinho ele. Tadinho, nem um pouco né? frio. Nem um pouco. Mas aproveitando um pouquinho disso que você falou, vamos falar então assim. Tem 2 coisas que eu acho que são interessantes a gente falar. Um pouquinho do que porque assim, até onde eu sei, cada posicionamento desse vai ter vamos dizer assim, não é uma aplicação, mas é porque agora na minha cabeça veio a palavra aplicação. Uma influência. Uma influência diferente. Então, o Sol em Virgem age de uma forma, o ascendente em Virgem age de outra, a Lua em Virgem age de outra. Então, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho disso. E também, quando o Sol muda de signo, ele tem uma influência na gente que não é nativo daquele signo, né? Exatamente. Então, acho que seria interessante também falar um pouquinho dessa influência do Sol na nossa vida, né? Estamos no período de Virgem, o que isso significa pra gente? Para quem não sabe, os astros influenciam a gente todo dia. Existe uma coisa que são os trânsitos astrais. E como o astro está agora, por exemplo, a Lua hoje está eu acho que a Lua está em Touro, preciso ver, mas está em Touro. Como é que a Lua em Touro pode influenciar eu que tenho Lua em Sagitário, você que tem Lua em Câncer e por aí vai. Então, o astro influencia a gente a todo segundo. Mas o Sol está em Virgem. Como isso influencia a gente? De uma forma geral, como eu falei, Virgem é um signo regido por Mercúrio, é muito voltado para o intelecto. Então, é um bom período para começar trabalhos. Geralmente, a gente tem uma aplicação de força maior no âmbito do trabalho, quando o Sol está em Virgem. Então, é um bom momento para tentar se dedicar mais às coisas, colocar mais empenho nas coisas. Semana que vem mesmo que eu vou terminar minha dissertação. Vocês vão ver um negócio só. Ninguém me segura. Nem eu mesma me seguro mais. Aproveita o Sol em Virgem. Só que a forma que pode muito melhor a cada um ver, porque isso influencia de uma forma geral a todo mundo, né? Todas as pessoas. Mas se alguém quiser uma análise mais pessoal, é importante ver em que casa está seu Virgem. Por exemplo, Virgem, para mim, está na casa 3. Então, tem uma influência muito diferente para outra pessoa que se Virgem estiver na casa 7, por exemplo. Então, essa influência que é muito mais pessoal do que de uma forma geral. Mas, de modo geral, o Sol em Virgem é um tempo que a gente consegue aperfeiçoar melhor as coisas, tem um lado intelecto mais forte, a gente sai de um Sol de Leão, que a gente teve uma expressão maior, uma autoexpressão mais forte, uma vontade de se mostrar mais forte, de criar mais forte, e passa por um período de aperfeiçoar. Outra palavra muito ligada ao signo de Virgem é aperfeiçoamento. Virgem vem aperfeiçoar as coisas, que Leão cria, Virgem aperfeiçoa. Então, se quando o Sol estava em Leão, a gente estava suscetível para criar as coisas, aí ele aqui em Virgem, a gente vem aperfeiçoar, colocar no plano prático, que é isso que Virgem, como signo de terra, faz. Então, é o momento para colocar as coisas na realidade, no chão, colocar as coisas de forma tangíveis e esperar o Sol que vai entrar em Libra para conseguir colocar isso nas nossas relações. Nossa, muito bom. E assim, de verdade, eu acho que você, quando a gente presta um pouquinho de atenção, isso que você falou é muito real. Assim, eu realmente senti isso, assim, eu
trabalhando e tudo mais, semana que vem eu vou entrar de férias. Eu falei, cara, vou adiantar toda a minha vida, vou adiantar minha dissertação, vou adiantar meus trabalhos do mestrado, tudo semana que vem, porque aí depois eu fico livre. E eu acho que é um pouco disso, um pouco da influência dessa energia, né? De produção, de fazer as coisas, de realizar, né? De Virgem. E aí, voltando num outro ponto que acho que é legal, é a gente falar Virgem em Sol. O que significa Virgem em Sol? A gente já falou um pouco, mas já Virgem no ascendente e Virgem na Lua, como é que vai se comportar esse signo nesses posicionamentos? Então, vai se comportar de forma diferente. Uma pessoa com Sol em Virgem é diferente de uma pessoa com Lua em Virgem. Uhum. O Yoongi, por exemplo, tem a Lua em Virgem, enquanto os meninos têm o Sol em Virgem, o Jungkook e o Namjoon. Isso a gente consegue ver bem a diferença. Como eu falei, Lua é sentimento, é a nossa fragilidade, nosso lado materno, nossas emoções. Então, Virgem não é um signo tão sentimental por ser um signo de terra imutável. Então, pessoas que têm Lua em Virgem, ela tem um emocional muito analítico. Eu costumo dizer que é aquelas pessoas que querem colocar suas emoções num grande organizador e querer catalogar raiva fica aqui, amor fica aqui, tristeza fica aqui. Uma planilha do Excel, né? Uma planilha do Excel, exatamente, de emoção. E querer deixar elas controladinhas, sabe? Não são pessoas que se alteram muito. Então, para quem é ARMY aqui, pense no Jung. Ele não é uma pessoa que se altera muito, que tem explosões de raiva, porque emoção para ele tem que estar em equilíbrio. Tanto as emoções boas quanto as emoções ruins. Então, Virgem vai tentar colocar emocional do lado, um emocional analítico. Então, ele vai querer colocar as emoções do lado prático. Até para entender essas emoções, ele quer colocar do lado prático. E isso mostra muito do jeito que ele vai cuidar e amar o outro. Então, vai demonstrar muito mais sentimentos de formas práticas, através de pequenos gestos, do que gestos grandiosos. Quem tem Lua em Virgem odeia gestos grandes de demonstração de afeto. Então, não mandem um carro de som pro Yoongi na Coreia falando eu te amo. Tá vendo, gente? Odiar. Nada de mandar campeãozinho pedindo Protect Young lá pra porta da Big Hit, viu? Não Ele mandem. odeia. Ele vai se enterrar de vergonha. Sério. Mandem pro Jungkook, que ele vai gostar, porque ele tem Lua em Leão. Mas não mandem pro Yoongi. Agora, façam pequenas coisas, pequenos gestos nisso que uma Lua em Virgem gosta. E um ascendente em Virgem, por sua vez, são pessoas geralmente que têm um lado mais introspectivo a primeiro momento. A primeiro momento porque depende muito de onde vai estar o Sol da pessoa e o resto do mapa. Porque a gente costuma dizer que pessoas que têm ascendente em signos de terra ou de água tendem a ter um lado mais introspectivo a primeiro momento. São pessoas que falam bem, porque Virgem é regido por Mercúrio. Então, Mercúrio também rege a nossa comunicação, a nossa fala. Então, conseguem se portar muito bem, ligam muito para as aparências, gostam de estar bem vestido, não de forma espalhafatosa, mas gostam de estar, sabe, numa postura, no seu lado perfeccionista. E sempre buscam isso nos lugares que costumam frequentar, nos lugares em que vão aparecer. Gostam de apresentar, aparentam muito ter um controle muito grande, sabe? Pessoas com ascendente Virgem, você olha e vê que uma pessoa parece ter um controle, que nunca perde a raiva, que nunca perde a paciência, está sempre bem controladinha, mas isso muito depende de onde vai estar o Sol da pessoa. Se for um Sol em Áries, em Leão, é só aparência, não quer dizer nada. Vamos aproveitar e vamos continuar falando sobre sobre o Sol em Virgem e falar sobre os dois principais Sol em Virgem que a gente tem no BTS e que são os aniversariantes, né? Que é o JK e o Namjoon. A gente agora vai entrar na parte que vai interessar muito os ouvintes, né? Que é a parte do análise. Análise. Eu acho que todo mundo consegue enxergar essa influência, mesmo não sendo muito expert ou sabendo muito pouco sobre astrologia, mas se interessando, é que a gente tem tem o Namjoon e tem o JK, e eles são, assim, eles mostram muito essa questão dos virginianos. Eu diria que o BTS em si é um
um grupo muito assim que você olha e fala, meu Deus, vocês trabalham demais. Aquela... Tem uma energiazinha virginiana ali por trás, Nossa, né? tem uma energia assim, nossa, cabreira, assim. E pela forma como, principalmente como o Namjoon leva o grupo, assim, né, a fazer as coisas e tudo mais como líder. E o JK que você vê que ele se cobra muito. Às vezes, quando ele fala, você vê que ele se cobra demais, assim, tipo, nunca tá bom. E você fica falando, cala a boca. Nossa, eu não consigo fazer metade do que você faz, garoto, cala a boca. Gente, mas tem uma explicação astrológica do porquê o Jungkook é assim, e não é falsa modéstia. Eu juro para vocês, pelo menos na astrologia a gente encontra uma explicação para isso. Vocês falaram do jeito do BTS ser muito, como posso dizer, trabalhar demais, mas isso é uma característica também muito do próprio país. Eu fui até olhar a Coreia do Sul, aniversário, a data, né, do país, para saber de qual era o signo que ele é. Mas é muito complicado, porque tem independência, tem governo, liberação, mas fica tudo entre leão por aí. Mas realmente eles têm um lado de trabalho muito grande, e isso reflete no BTS, porque é o único signo que tem 2 membros, é o signo de Virgem. Os demais tem cada um só um signo, mas BTS é predominante de terra também, né? Porque temos o Tae, que é de Capricórnio também, então faz a galera de terra pesar mais. Mas eu acho muito, o Namjoon, ele parece muito virginiano, e eu acho importante falar primeiro uma coisa, que para a gente saber uma paixão da pessoa completa, a gente tem que saber a hora do nascimento. E a hora do nascimento do Namjoon, ela não é conhecida. Então, se você for procurar uma paixão dele na internet, você não acha o ascendente dele. Então, consequentemente, a gente não sabe o ascendente dele e nem as casas dele, porque as casas são determinadas pelo ascendente. Mas o Jungkook, sim, a gente sabe o ascendente dele. Eu acredito que o ascendente do Namjoon também é em Virgem. Ontem mesmo eu fiquei pensando no mapa astral dele, analisando, tentando ver ele. E como eu falei, ascendente é o que a gente vê primeiro, né? É a capa do livro da pessoa. Então, o Namjoon, ele aparenta ser muito virginiano. Ele tem todo um jeito de falar virginiano, de se portar virginiano. Todo mundo vê ele, consegue ver. Ele é quase um estereótipo de signo de virgem, apesar de não ter tanto virgem no mapa astral dele. Então, eu diria que ele tem um ascendente virgem também. E isso faz com que ele seja aquela pessoa que você olha e já suspeita que é virginiano, seja por trabalhar muito bem, trabalhar de forma meticulosa, ele trabalha muito de forma meticulosa, se dedicar muito ao que quer fazer, ter um nível de... Porque, como eu falei, Virgem rege a casa 6, que é uma das casas, que é a casa que rege o trabalho. Então, virginianos no trabalho, eles encontram a sua melhor expressão e a sua satisfação, porque eles sabem que são bons naquilo. Porque Virgem é um signo que se sente bem fazendo coisas que têm controle, que são palpáveis. Então, o trabalho, eles veem como uma forma disso. Então, o Namjoon é muito bom trabalhando. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é um excelente compositor, um excelente produtor. Então, e ele sabe que ele é bom e ele sempre vai buscar esse melhor dele. E o JK é a mesma coisa. Ele é bom nas coisas que ele faz. E aquele menino é bom naturalmente, que dá até uma raiva, porque ele é muito bom raiva, no né? que ele faz. Dá uma raiva. Dá raiva dele, porque ele é muito bom. Mas eu acredito que tem uma explicação astrológica para ele, mas assim, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Aí, se vocês quiserem, podem falar tipo, um resuminho do mapa deles e como eles conseguem se diferenciar um pouquinho entre si, pode ser? Pode ser. Eu até ia fazer vamos falar sobre. Eu até ia fazer uma pergunta agora, porque eu já vi o mapa deles, inclusive até vim aqui de novo, e aí você falando sobre essa questão, né, principalmente do Mercúrio, né, que é o planeta da comunicação e tudo mais, acho que aí já começa bastante a diferença deles, né, porque enquanto o Jungkook tem Mercúrio em Virgem também, além do Sol,
o Namjoon já tem Mercúrio em Libra, e eu acho que isso fica muito claro na forma como ele apresenta o grupo, porque ele é o spokesperson, né, do grupo. E a Exatamente. gente até estava comentando sobre isso hoje, hoje, no dia que esse episódio está sendo gravado, saiu a matéria da Billboard, né, sobre eles, e uma matéria super controversa, onde eles fizeram perguntas controversas para os meninos, e o Namjoon, ele sempre tem uma diplomacia muito grande. Todas as Muito grande. entrevistas que os meninos fazem, aliás, isso é uma das coisas, assim, que o próprio Ben PD sempre falou que, assim, o Namjoon sempre teve uma maturidade para essas coisas muito à frente da idade dele, né? Então ele sabe se comunicar muito bem, ele sabe, mas ao mesmo tempo ele sabe como apaziguar os ânimos através da comunicação dele. Enquanto o Jungkook, ele é muito cru em tudo que ele fala, né? Ele fala muito do coração, ele fala muito o que ele tá pensando. Então, eu acho que é um pouco até do que você falou, né? Dele, quando ele fala assim, eu não sou tão bom assim, é porque o que tá na cabeça dele, é a forma como ele enxerga. Porque o Mercúrio dele tá ali na mesma posição do Sol, né? Então, o Mercúrio deles mostra muita coisa. O Namjoon e o Mercúrio em Libra, pessoas que têm Mercúrio rege a comunicação, como eu já mencionei. Então, Mercúrio em Libra são pessoas naturalmente diplomatas, têm um dom da oratória muito bom, conseguem expressar aquilo que quer sem conseguir ferir o outro. Eles têm um jeito, uma fala muito assertiva, a gente pode dizer assim. Isso é muito nítido no Namjoon, nas entrevistas que ele dá. Virgem como um todo são pessoas que geralmente têm uma maturidade mais cedo, né? A criança virginiana, a gente já costuma dizer que ela, desde cedo, capta o que há de certo, o que há de errado no mundo. Então, eles já têm uma maturidade, eles sabem o que incomoda, o que está errado incomoda, então vai sempre buscar o certo. Então, são também pessoas de mente desenvolvidas, né, por serem regidos por Mercúrio. E o Namjoon apresenta muito isso. Então, e justamente tudo isso pelo Sol em Virgem dele, pelo ascendente em Virgem, que eu acredito que seja, não estou falando que é. E quando soma ao Mercúrio dele, faz ele uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe o que falar, sabe se expressar de forma muito bem, tem uma educação muito forte e também uma facilidade por aprender as coisas assim de âmbito social, que envolvam pessoas. Libra é o signo das relações, então tudo que é mais a ver com pessoas, com coisas que podem ajudar o outro, ele tem facilidade para aprender. Além de ter um gosto natural pela arte, que isso reflete muito nele, né? Mercúrio também é conhecimento, ele adora museus, ele adora esse lado mais clássico, porque Libra é regido por Vênus, que é quem tem esse lado mais clássico. Então, pessoas com Mercúrio em Libra têm um gosto muito grande pela arte, pelo clássico, por museus, adoram isso. E isso é muito nítido quando a gente vê o Namjoon. Esse lado, esse gosto pela arte que Mercúrio em Libra tem, e também a diplomacia, porque ele é muito diplomata. Ele tendo um Sagitário, ele não seria tão diplomata assim, se não fosse esse Mercúrio dele. Mas esse Mercúrio Libra dele é muito forte, tá numa posição muito favorecida para ele, e faz com que ele seja tão equilibrado, e dá esse equilíbrio também, né? Libra é o signo do equilíbrio. Ou seja, um líder perfeito, né? Porque ele aí casa aí, extremamente inteligente. Sim, ele trabalhar diplomático. Ele é diplomata, ele é educado, ele foca no trabalho. E uma coisa muito importante também que eu acho do Namjoon é porque ele sabe quando falar e quando não falar. Então, quando ele fala, as pessoas ouvem ele. Então, isso é muito importante do Mercúrio em Libra, que ele sabe quando precisa falar. E ele também vai ser duro quando precisa, porque ele tem um Vênus em Escorpião, um Marte em Câncer. Então, quando ele precisar falar uma coisa para ferir, ele sabe o que falar para ferir também. E não tirem ele da ele tenta muito se controlar, mas como eu falei, ele tem lua em Sagitário, ele lua no signo de fogo, é uma lua voltada para excessos. Então ele não gosta de perder a raiva, porque nem Virgem gosta, né, de perder esse equilíbrio, esse controle que eles buscam tanto, e o Mercúrio dele em Libra também quer esse equilíbrio. Mas se ele perde a paciência e fica com raiva, ele fica com muita raiva.
E aí vem a lua em Sagitário dele, que Sagitário é signo de fogo, então dá um excesso de sentimentos, impulsiona muitas coisas. E a gente vê, tem aquele gif dele maravilhoso, dele brigando, apontando o dedo, falando as coisas. É muito a lua dele, Sagitário. E vai embora toda a diplomacia, todo equilíbrio, todo o controle. E ele fala. E a lua dele grita esse momento. Eu adorei esse vai embora toda a diplomacia. Eu acho que sim, porque assim, são tão raros esses momentos que quando isso acontece e é gravado em câmera, né? Vamos dizer assim, que aparece assim num episódio de Run, alguma coisa assim. Eu só consigo lembrar do Jimmy e do Rostock, tipo, rindo. Olhando um pro outro assim, rindo, né? Não é comum ele perder, como eu falei, ele tem signos que gostam de ter controle, gostam de ter equilíbrio, mas ele tem lua em Sagitário, então ele não vai conseguir manter esse equilíbrio sempre. Ele tem um Marte em Câncer, que também tem um lado emocional forte. Então, quando ele perder a razão, quando ele ficar com raiva, ele vai ficar com muita raiva. Nanjum, canaliza a sua raiva por tudo que está acontecendo, como a gente falou, que a gente está gravando no dia do Billboard. Nos rap, amigo. Lança o Cypher. Vai, lança Cypher, por favor. Deixa o Taeyang participar, não tem problema. Deixa o garoto. Vamos lá. Mas aí, em contrapartida, enquanto a gente tem esse Nanjum aí super inteligente, super comunicativo, a gente tem o Jungkook, que é a epítome, né, dessa força virginiana, tanto no pensamento quanto na fala. Exatamente. O JK, ele parece até ser um pouquinho mais virginiano que o Nanju, pelo mapa dele, ele tem mais peso em virgem. Só que a grande diferença do mapa dos dois é que o Mercúrio do JK está em virgem, mas está retrógrado. Desculpa, é confuso falar. Mercúrio retrógrado é quando o Mercúrio ele tá. Mercúrio é um planeta que tem uma rotação menor do que a Terra, né? Para pensar, ele está mais perto do Sol. Então, em alguns momentos, do ponto de vista da Terra, parece que ele está andando num sentido contrário. E isso a gente chama de Mercúrio retrógrado na astrologia. Então, pessoas que têm Mercúrio retrógrado têm uma dificuldade de se comunicar, sempre acham que vão ser mal compreendidas. E isso reflete muito no Jungkook. Ele sabe falar, ele sabe se comunicar, ele tem uma fala muito mais analítica, só que ele sempre acha que vai ser incompreendido, que as pessoas não vão conseguir entender ele. Então, e aí ele começa a se criticar mais por causa do Mercúrio em Virgem, o Sol dele em Virgem também. Então, isso fica muito evidente nele. E essa, eu acho, uma diferença muito forte dos dois, que é por conta do Mercúrio. Não só está em signos diferentes, mas um não está em retrógrado e o do JK está em retrógrado. O do JK a gente sabe também o ascendente dele, ele tem ascendente Libra, então faz ele gostar de estar em contato com as pessoas, de se relacionar, tem facilidade em fazer amigos, gosta de se comunicar, gosta de fazer as coisas juntos, então é aquela pessoa que se vai no mercado, quer que alguém vá com ele, porque ele gosta de ir, ele acha divertido, mas ao mesmo tempo também ele gosta de ficar sozinho, que Virgem gosta de estar sozinho. Então, se ele não tivesse, por exemplo, este Mercúrio dele retrógrado, ele podia muito bem ser um líder excelente, porque ele teria uma comunicação muito assertiva também, e ao mesmo tempo que ele conseguia encantar as pessoas por causa do ascendente dele. Mas como o Mercúrio dele está retrógrado, ele sempre acha que ele vai ser mal compreendido, que as pessoas não vão entender a fala dele. Eu tenho Mercúrio retrógrado, eu sei como é, eu sempre acho que não vão entender o que eu estou falando. Eu acho que a minha mente está um turbilhão de coisas, mas na hora que vem para a fala, eu me perco. Então, a gente que tem Mercúrio retrógrado, eu falo porque eu tenho também, a gente tem essa dificuldade, é uma coisa que precisa ser trabalhado. Eu acho assim que fica claro nisso, porque assim, eu acho que todo mundo que está há bastante tempo no fandom, e até as pessoas que estão chegando agora, percebem que o Jungkook não tem uma presença tão, apesar dele gostar muito, né, e ele tentar mostrar isso o máximo que ele consegue, dá para perceber essa questão do Jungkook segurar um pouco a fala dele, porque ele não é uma pessoa que é muito presente online, assim, ele, apesar dele tentar demonstrar, né, todo o apreço que ele tem, né, por tudo e mais, ele não
não é tão presente online, vamos dizer assim, como outros membros que têm uma facilidade assim de comunicação maior, né? E aí fica bastante visível isso, eu acho, assim. E em entrevista também, outras coisas, assim. Você vê que ele tá lá, ele tá feliz e tudo mais, mas ele não se expressa muito, assim, ele segura ele muito teria as coisas. muita facilidade de se expressar, por exemplo, pessoas com Mercúrio em Virgem têm muita facilidade para aprender outras línguas, por conta do que Virgem, né, é regido por Mercúrio, como eu já mencionei. Virginianos têm uma facilidade para aprender outras línguas. Não é à toa que o Nanjum é fluente e aprendeu sozinho. Mas, por exemplo, se esse Mercúrio dele não fosse retrógrado, ele poderia ter aprendido inglês muito mais fácil, muito mais rápido do que ele aprende. E ele, por exemplo, ele sabe inglês, mas ele fica com muita vergonha de falar nas entrevistas. Sim, eu até ia citar isso como uma cena bem, acho que bem emblemática, inclusive da relação dos dois, que eles estavam, acho que, num show nos Estados Unidos, e aí o Jungkook queria pedir pro Namjoon, queria pedir pro público para elas abaixarem as army bombs e levantarem o telefone. Aí ele fica agoniadinho, assim, aí ele vira pro Namjoon e começa a fazer um movimento, assim, tipo, pro Namjoon explicar para ele o que ele queria falar, e eu acho que é uma cena muito, talvez uma cena muito que consiga ilustrar muito bem essa coisa deles, do Jungkook, que acha que as pessoas não vão entender o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo ele quer falar, ele tem muita coisa para falar, e aí ele acaba se voltando pro Namjoon, que entende o que ele quer falar, porque os dois, né, estão ali no mesmo nível de pensamento, mas o Namjoon consegue se comunicar. Exatamente, é um excelente exemplo isso. Eu adoro aquele vídeo, eu acho ele tão fofinho. Ele com a mãozinha dele. Sabe aquela pergunta do você prefere 5 Jungkooks ou um Jungkook de 5 anos? Aquele ali é o Jungkook de 5 anos na minha cabeça. Assim, eu olho e falo, gente, ele tá muito pequeno naquele vídeo. Muito pequeno. Mas isso realmente ilustra muito. Ele sabe falar, então não... Ele só fica com medo de criticar muito grande. Isso também tem um ascendente em Libra, a combinação Virgem com Libra tem um medo de ser julgado muito forte pelo outro, sabe? Um medo de ser incompreendido, de não conseguir se fazer entendido, ou que os outros vão julgar demais ele, e acabam ficando com esse medo. Isso reflete muito nele. Mas, em contrapartida, ele tem Lua em Leão. Lua sensibilidade, como eu já falei, Leão é um signo da criação. Então, ele tem uma necessidade também, não só de criar, mas de se expressar. Leão é regido pelo Sol, é o signo da autoexpressão. Falam que leoninos são vaidosos, são egocêntricos e todas aquelas coisas meio erradas sobre signo. Mas, se você for ver, Leão precisa de expressão, precisa se expressar. E o Jungkook precisa expressar porque ele tem Lua em Leão, então ele precisa expressar seus sentimentos, o que ele acha. E como a fala para ele pode ser um caminho um pouco mais complicado, ele consegue essa forma de expressão na arte. E é excelente para quem tem Lua em Leão. Toda vez que eu encontro alguém com Lua em Leão, eu falo para a pessoa, olha, você precisa se expressar. Lua em Leão é lua em fogo. Precisa de uma expressão, precisa de uma canalização de energia, senão aquela energia faz a pessoa entrar em combustão. Então, como ele tem um pouquinho tem esse medo da fala dele, por causa do Mercúrio dele, ele encontra a arte de uma forma de expressão. E ele pinta, ele desenha, ele canta. E a arte é subjetiva, tem várias formas. E a arte é uma forma de expressão muito forte dele. Desde tatuagens ao que ele pinta, eu tenho certeza que ele deve ter dezenas, centenas de quadros e desenhos na casa dele, que são incríveis. E é uma forma dele de se expressar. E se eu pudesse encontrar ele, eu falaria, homem, se expresse mais. E a arte é sua forma, faça isso, porque ele precisa. Faz alguma coisa, Jungkook. Por causa da Lua em Leão, ele precisa dessa expressão. Que é tão necessária para quem tem Lua em Fogo. E outra coisa também da Lua em Leão dele, que eu sempre gosto de lembrar, é aquele vídeo maravilhoso daquela live que ele fez bêbado. E ele falando que ele é invencível, e ele conseguindo falar tudo o que ele queria, e ele falando em inglês. Aquilo é Lua em Leão.
O leão tem uma confiança muito grande. Essa confiança aumenta muito quando ele está bêbado. Então, se vocês forem lembrar dos Bon Voyages, do próprio Nessup, quando ele bebe, começa a brigar com o Jimin, os dois, que eu acho maravilhoso aquele momento. E aí ele perde um pouquinho desse medo de ser incompreendido, desse medo das pessoas não entenderem bem ou de ser criticado. E ele vai mostrar a lua dele, que é uma lua muito criativa, é uma lua muito protetora, muito leal e muito eufórica também, que tem uma confiança muito grande. Então, por isso que ele fala que ele é invencível, porque ele é o Jungkook e porque ele pode comer a maçã envenenada. Isso é muito a lua em leão dele. A epítome da lua em leão dele, né? É exatamente isso. Um recado pro Jungkook, lança logo essa mixtape. A gente não aguenta mais, Jungkook, chega! Chega, não precisa ser perfeito. É o problema de virginianos, né? Buscar a perfeição. Então, enquanto eles não acharem que está meticulosamente perfeito, eles não vão lançar. Não vão fazer isso, quando você falou isso, inclusive, assim, a Randy falou da coisa mixtape do Jungkook, mas quando você falou sobre isso, eu lembrei muito do videozinho de quando o Namjoon lançou Mono. Porque Mono era uma pegada totalmente diferente de tudo que o BTS fazia e de tudo que ele já tinha feito como solo. Eu acho que Mono chega a ser, assim, quase uma autobiografia, né, do Namjoon, sobre as coisas que ele pensa, sobre tudo que ele sente e as coisas que ele estava vivendo naquele momento. E tem o vídeo, né, da hora do lançamento, que ele, tipo assim, ele falta virar e falar assim, não, gente, mas peraí, deixa eu editar mais um pouco aqui, que ainda não tá bom. Ai, meu Deus, mas, aí vai sair, acho que eu vou ter um negócio. E ele começa assim, e você percebe que ele tá não só ansioso, porque lógico, é o trabalho dele, é a entrega dele, todo mundo quer entregar o melhor possível, mas tem muito dessa coisa do virginiano de querer que seja perfeito, e naquele momento ali ele tendo que lidar com a coisa do talvez não esteja perfeito, mas eu preciso terminar, eu preciso concluir isso. E tava perfeito, porque eu amo Mono. Mono é perfeito. Mono é perfeito. Sabe? Mono é aquilo ali e... Ai, gente, amo aquele álbum. É perfeito. Mas é muito isso mesmo. Virginianos buscam a perfeição no que fazem. Como eu falei, eles sabem que são bons, então eles sempre querem ser bons naquilo. Querem ser os melhores. Então eles não aceitam fazer um trabalho pela metade ou que não seja bom o suficiente. Especialmente falando de um trabalho deles mesmo. Eles sempre vão querer ser mais meticulosos do que o normal. Virginianos gostam de trabalhar sozinhos porque acham que ninguém faz o trabalho tão bem quanto eles. Então, isso reflete muito o lado virginiano. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar, na verdade vamos por partes, né? A gente falou muito sobre o Sol, sobre a Lua dos dois, sobre Mercúrio, né? Que são coisas muito, muito importantes. Mas eu acho que tem outros dois posicionamentos que são bastante interessantes da gente falar, que é a Vênus e Marte, porque eles têm uma ligação, né, um com o outro, mas eles também têm uma influência na vida deles. Tem também. São planetas que a gente conhece bastante, especialmente Vênus, porque Vênus é que rege a parte romântica, né? Vênus é um astro que rege não só o lado romântico, mas também a parte de beleza, de estética, do que é o belo, tudo isso é regido por Vênus. Só lembrar que Vênus na mitologia é a representação de Afrodite, né? Então fica às vezes mais fácil compreender. E Marte é o deus da guerra, ele é o nosso ímpeto, é a nossa força de vontade, é como a gente resolve as coisas em situações assim extremas, e também a nossa parte de atração, porque diz sobre o nosso instinto. Então, quando as pessoas querem saber, alguma arma quer saber, eu combino como é o namoro da pessoa, precisa ver o Vênus e o Marte. E por isso muita gente se interessa por isso, mas eles não dizem sobre isso, e eles têm Vênus bem diferentes. O Namjoon tem um lado sentimental muito forte. Ele tem Vênus em Escorpião e Marte em Câncer. Então, emocionado, né? Ele tem uma intensidade emocional que nem ele sabe lidar. E eu acho que Mono é um exemplo muito grande disso. É um lado muito mais emocional dele.
exposto lá. E eu estou falando aqui suposição por mapa astral, gente, não é verdade. Por favor, não estou falando que eu estou ditando regra sobre os meninos. Sim. Mas pelo mapa astral dele, ele é uma pessoa que tem um lado racional muito forte e tem também um lado emocional muito forte. E ele pode ter entrado em conflito um com o outro, sabe? De não saber muito bem lidar, especialmente pelo Saturno dele em peixes. Então, ele pode ter visto alguma coisa. Tô falando isso pelo mapa astral, gente. Por favor, não sou a mulher do Banco Pedir que sabe tudo dos meninos. Porque sempre tem alguém, né, que parece ser a dona da hype que sabe tudo da vida dos meninos. Eu estou falando como astróloga. Gente, a gente está fazendo aqui uma análise livre, né? Então... Por favor, não vão me julgar. Interpretação livre. Interpretação aqui do mapa astral dele, só isso. Mas ele tem um lado emocional muito forte. E para virginianos, como eu falei, que gostam de um controle, é muito difícil, né? Quando tem uma intensidade emocional, porque aquilo foge do controle. Falando da Vênus e do Marte, né? Isso. Que eles têm bem diferente, porque, como eu falei, o Nanjum tem Vênus em Escorpião e Marte em Câncer. São 2 signos de água, então dá uma intensidade emocional mais forte. Marte é o deus da guerra, é como a gente lida com adversidades. Então, quem tem Marte em Câncer é uma pessoa que leva muito em consideração as suas emoções e a do outro também na hora de tomar decisões. Isso é bem nítido no Nanjum. Ele, apesar de ter um lado racional muito forte, ele também tem o seu lado emocional. E ele mostra isso, como a gente já falou, no Mono. Ele mostra em algumas músicas dele, se a gente for ver a parte dos raps dele, algumas letras deles, ele mostra esse lado emocional dele que é tão forte que ele não aparenta com tanta facilidade. Por outro lado, o J.K. tem Vênus em Libra. Então, que é um Vênus bem diferente de Vênus em Escorpião. Vênus em Libra aumenta ainda mais esse lado criterioso dele. Vênus em Libra costumam achar que existe assim um patamar. Não é um patamar. Ele cria uma lista de coisas que uma pessoa tem que ter para se relacionar com ele. E ele vai seguir aquela lista na cabeça dele, mais ou menos assim. Um padrão, mais ou menos, sabe? Vixe, que difícil. Difícil. Ele consegue assim, se encantar por algumas pessoas, mas por outras não. E junta a Vênus em Libra dele com a Lua e Leão dele, então faz ele ser muito criterioso para relacionamento. Virginiano já também é muito criterioso, então ele é extremamente criterioso para relacionamento. E relacionamentos como um todos também é amizade, de trabalho e tudo mais. Então ele tem um lado criterioso muito forte e um lado de achar que a pessoa tem que ser uma parceria, tem que ser uma relação boa, uma conversa boa. Então, ele quer se sentir confortável e quer fazer o outro se sentir confortável também. E vai ter um emocional também tão forte, tão gritante. Vai ser uma pessoa um pouco mais equilibrada nas suas emoções, apesar da Lua e Leão dele. Ele tem Mercúrio em Virgem, Ascendente em Libra e Vênus em Libra, que vai falar muito mais forte. Então, ele não é uma pessoa tão dramática, tão voltada a grandes expressões de afeto. Ele prefere uma coisa mais contida e equilibrada. Mas, por outro lado, o Marte dele é Escorpião, que é um signo... Meu Deus! É um signo muito determinado. Então, quando ele quer fazer uma coisa, ele vai fazer aquela coisa. Soma com a Lua em Leão dele, dá uma determinação assim gigante nele, juntamente com o Virgem. Então, se ele botar uma coisa na cabeça, ele vai fazer até o final. E Marte Escorpião com Mercúrio em Virgem dá uma mente muito analítica, um jeito de conseguir fazer as coisas. E também um lado competitivo dele, que é muito forte, é muito reflexo do Marte Escorpião dele com a Lua em Leão. Então, ele é competitivo, ele quer ser o melhor, ele quer ganhar, porque ele sabe que ele consegue ganhar. Então, por isso que até nos Room Chess da vida, que o prêmio é um miojo. Um miojo, ele quer ganhar, porque ele tem um lado competitivo muito forte. Então, quem tem Marte em Escorpião é aquela pessoa que, quando quer machucar alguém, sabe como machucar, sabe usar exatamente o que vai te ferir. E também pode ter alguns lampejos de raiva muito forte, porque
vem de uma intensidade muito grande, né? Então, Marte, num signo que são intenso, podem ter uma explosão muito grande, às vezes, de energia, o que somado à Lua em Leão dele aumenta esse aspecto bem diferente do Nanjum, que tem um Marte em Câncer, que dá ainda muito mais controle para ele, também um lado emocional dele se preocupar também muito com o outro na hora de tomar decisão, enquanto o Jungkook pelo Marte Escorpião tem um ímpeto mais forte de fazer as coisas, e quando vai tomar uma decisão não toma no ímpeto também muito grande, ele sempre vai buscar analisar e querer fazer o melhor caminho, sabe? Que soma com o Mercúrio dele em Virgem, então ele tem uma mente bem estrategista e gosta de ganhar. Ele é competitivo, muito competitivo, aquele garoto. Não é como se a gente já não tivesse acompanhado isso, não é mesmo? E o mapa astral dele só confirma, né, o quanto ele é competitivo. E aí, pra ele gente é o mais falar... competitivo. Definitivamente. E aí, pra gente falar um pouquinho sobre todo esse poder, toda essa composição, né, dos mapas e principalmente assim, beleza, são 2 virginianos. Qual é a influência disso, né, de a gente ter 2 virginianos com características tão fortes, né, em outros posicionamentos no BTS? E principalmente quais são os pontos positivos disso para a dinâmica de grupo deles? Bom, primeiramente que eu acho sempre bom ter virginianos no grupo de trabalho, porque virginianos são aquelas pessoas que vão cuidar do trabalho, fazer um plano, né? Virginiano é aquela pessoa que tem um problema, vai fazer um plano e vai querer seguir o seu melhor plano. Então, não vai no ímpeto de fazer as coisas na loucura, ter esse lado meticuloso. Então, é muito bom num grupo. E numa relação de amizades deles, a Lua em Sagitário do Nanjum ajuda bastante ele, porque Sagitário é um signo que gosta de estar em contato com os outros, né? Tem um lado extrovertido muito forte, então isso ajuda também a fazer parte do grupo. Então, como eu falei também, ele quer estar junto do grupo, ao mesmo tempo que ele tem um Marte dele em Câncer, que ele se preocupa com o outro. Então, por isso que ele é um excelente líder, ele sabe traçar bons planos, ele se preocupa verdadeiramente com o outro, ele sabe quando falar e o que falar também para o outro, ele não perde a sua razão facilmente. E o Jungkook, por outro lado, com a Lua em Leão, é uma lua muito protetora. É uma característica muito forte de leonino que as pessoas não falam, é o lado da proteção. O leão realmente é aquela pessoa que protege os seus como uma leoa protege seus filhotes, com unhas e dentes e tudo que puder. Então, geralmente, pessoas que têm um leão numa amizade, assim como o BTS tem, que o grupo deles não é só um grupo, é uma amizade muito forte, ele é muito protetor. Então, não sei se vocês lembram, mas tem aquele vídeo que o menino, naquela competição, no Isaac deles, e o menino fala que quer competir com o Jin, porque acha que vai ganhar o Jin. E o Jungkook faz uma cara muito brava e vai lá e derrota o menino, assim, com ódio. Porque é justamente isso da Lua em Leão dele, sabe? Mexeu com meus amigos, eu vou proteger. Ele tem esse lado protetor muito grande. Apesar dele ser o mais novo deles, geralmente ele ser o mais cuidado dos meninos, ele também tem uma proteção muito grande com todos eles. E eu acho isso que ajuda muito na dinâmica de um grupo deles como um todo. Tanto de conseguir fazer relações fortes de amizade e se sentirem bem num grupo, como também conseguirem trabalhar muito bem. E apesar de ter essa relação muito forte de amizade, eles conseguem também distinguir, virginiano consegue distinguir o lado emocional do racional. Então, quando precisa ser racional, trabalhar e focar numa coisa, eles vão conseguir fazer isso muito bem, tanto em prol de um grupo como um todo, quanto em prol deles mesmos. Ai, muito bom, né? Em resumo, tenha sempre um virginiano no seu grupo de trabalho, gente. Tenha. É isso. Tenha alguém de terra. Tenha alguém de terra. As pessoas de terra são muito boas. Bom, a gente falou aqui para vocês, a Maria, ela é astróloga, ela trabalha com isso. Se vocês, inclusive, quiserem, né, entender um pouco mais do mapa dos meninos ou até do seu mapa, a gente vai deixar o contato dela aqui no final. Mas tem uma coisa que ela contou pra gente que as pessoas pedem muito, né, que é sinastria. E aí eu queria assim, que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é a sinastria e também explicasse pra gente o que na sua opinião, assim, pode ter influência ali na sinastria do Nanjum
e do Jungkook, que gerou a famosa crush, né? Que todo mundo fala, assim. O Jungkook foi trabalhar na Big Hit por conta do Namjoon. Ele bateu o olho no Namjoon e falou, meu Deus, eu preciso ir aonde esse homem for. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Entendeu? Esse foi o pique. Então, assim, conta pra gente um pouquinho do que é a sinastria, né? E dessa relação dos dois, na sua opinião, o que pode ter influenciado, assim, nesse encantamento por parte do Jungkook? Então, gente, sinastria, para quem não sabe, é compatibilidade. Geralmente a gente faz na astrologia muita sinastria amorosa, que é você fazer a compatibilidade de duas pessoas amorosamente, vendo a forma que os dois amam, a forma que os dois lidam com o relacionamento e a forma que os dois se atraem. E é uma coisa que astrólogos fazem muito, a gente faz muito sinastria. E tem muitas pessoas que me pedem sinastria com os meninos do BTS. Então, se você tem curiosidade de fazer, pode me pedir que eu faça a sinastria. Na sinastria, geralmente, a gente analisa a Lua, o Vênus, o Marte, a casa 8, a casa 7 das pessoas que são posicionamentos importantes, para ver como tudo isso, para ver como duas pessoas se relacionam. E isso que é a sinastria amorosa, a astrologia. É muito importante, é uma análise assim, muito boa, que permite o autoconhecimento de você ver os pontos fracos e os pontos fortes que pode ter um relacionamento. Então, como lidar com aqueles pontos fracos e como exaltar os pontos fortes. A maioria delas são feitas de momento amoroso, como eu falei, a gente analisa Vênus, a casa 8, onde está o Marte também, que é o caso ele está. Mas a gente consegue também ver relações de amizade como um todo. E quando fizeram essas perguntas para mim do porquê esse quase crush, essa inspiração que o Jungkook tem tão grande no Namjoon, eu fui pensar, porque eu nunca tinha parado para analisar isso e fiquei olhando o mapa do Jungkook. E eu vou falar que é uma teoria, não é nada certo, é apenas uma análise astrológica minha, e astrólogos divergem muito, então, por favor, se outro astrólogo falar outra coisa diferente, é muito comum a gente divergir e conversar sobre assuntos. A astrologia tem vários ramos, para quem não sabe. Eu sigo a astrologia mais moderna, mas tem vários ramos de astrologia e astrólogos divergem o tempo todo. Mas vamos lá. O que eu acredito que no Jungkook tem muito forte, que fez ele ter essa admiração muito forte pelo Namjoon. 2 pontos, a Lua e por ele ser virginianos. Virginianos, vou voltar a falar de novo, é regido por Mercúrio, ama conhecimento, tem um lado intelecto muito forte. Então, virginianos, quando veem alguém extremamente inteligente, eles admiram demais. Eles gostam daquilo, eles almejam aquilo. E o Namjoon é uma pessoa que abre a boca, todo mundo sabe que é muito inteligente. Então, eu tenho certeza que o Namjoon de 13 anos, quando o Namjoon Jungkook de 13 anos, 14, quando conheceu o Namjoon, falou, nossa, que homem inteligente, eu quero ser como ele. Fala inglês, sabe falar as coisas. E como se vocês lembram, eu falei que o Jungkook tem Vênus em Libra. Então, ele tem quase um critério, uma elevação de checklist de querer uma pessoa. E, como eu falei, relações são como todos, inclusive de amizade. E ele viu isso no Namjoon. E outro ponto que eu falei da lua dele é porque, geralmente, não é tanto da lua, mas isso tem mais a dizer do sol, mas lua e sol casam muito, como eu falei. Pessoas com leão no mapa tendem especialmente homens, tendem a buscar um modelo de referência na vida. Homens leoninos, é muito comum homens leoninos buscarem alguém que serve como modelo na sua vida. Muitas vezes é o pai, porque pessoas de signo de fogo tendem a ter uma admiração maior com o pai, ou pode ser algum outro homem. Isso é muito comum, eu vejo muito em homens com sol e leão. Mas, como eu falei, sol e lua casam muito, são astros que estão muito interligados, e a lua e leão do Jungkook pode refletir isso nele. Então, eu acredito que quando ele viu o Namjoon, uma pessoa muito inteligente, que ele falou, nossa, eu quero ser tão inteligente quanto esse homem. E ele usou ele meio como de exemplo na vida, que é como um leão, usar alguém como espelho, sabe? E apesar de ter uma confiança muito grande dentro de si, homens leoninos têm um lado mais inseguro, e isso reflete muito quando eles buscam alguém como espelho. Alguns homens leoninos costumam até quase imitar a pessoa, sabe? Que é esse objeto de apreço no momento. E dependendo do mapa, eu conheço homens leoninos que
tenha uma única pessoa como apreço, outras mudam muito ao longo do tempo, mas é uma coisa muito comum. E para quem não sabe, o homem e mulher de cada signo varia muito também. Posicionamento, se a pessoa é mulher ou homem, isso tem uma grande importância também no mapa astral. Então, eu acredito que isso seja muito pela lua dele em Leão e pelo Vênus e Libra dele e o Sol em Virgem, que busca alguém assim inteligente, educado, culto, um certo nível, que ele, por se achar inseguro, ele tem uma insegurança muito forte por causa do Saturno dele na casa 1, o Saturno dele em Áries, ele tem uma insegurança muito forte dentro dele, o medo de se autoexpressar, então ele vê no Nanjum alguém que sabe se expressar, que é aquilo que um pouquinho falta nele, sabe? E ele vê ele como modelo também. Gente, tudo suposição, tá bom? É tudo... Não, é a sua interpretação, sim, a minha interpretação. Sim. É a sua interpretação e assim, é muito, e assim, é muito legal porque até faz sentido isso que você falou da questão do modelo, porque o próprio Jungkook já falou isso, né? Tipo, que o primeiro role model que ele teve foi o Namjoon, né? Lógico, a gente não sabe como que é a relação deles com os pais e tudo mais, a gente presume que seja uma boa relação, mas realmente, assim, essa coisa que você falou dele ter essa admiração muito grande, né, por parte em torno do Namjoon e acabar tomando ele como um exemplo a ser seguido faz total sentido, inclusive com o que ele já disse, né? Isso, eu acho muito interessante quando a gente pode olhar essas coisas e tentar, e olha o mapa astral da pessoa e ver essas coisas casando. É muito único. E sim, o Jungkook, ele busca muito isso no Namjoon. Tem outras questões na astrologia que a gente pode falar, mas às vezes são coisas muito, como eu posso dizer, muito íntimas de uma pessoa, né? Muito mais profundas. E às vezes eu posso falar aqui, um outro pode não me entender muito bem, sabe? E aí eu fico. Mas a gente consegue ver isso na astrologia de problemas com pai, mãe, alguns problemas no meio familiar e outras coisas, né? Mas assim, nem todo mundo consegue ouvir isso e interpretar muito bem. Ai, cara, olha, muito bom conversar sobre astrologia. Bom. Principalmente assim, conversar com quem entende, né? Eu fico feliz que vocês gostaram, porque eu amo falar de astrologia, é meu tópico favorito. Ai, gostoso Não, e juntou aqui duas coisas muito gostosas, né? Que é falar sobre astrologia e falar sobre o BTS, que é o que a gente mais. É só o que a gente faz nesse podcast, não é mesmo? Mas hoje a gente contou com a Maria, que trouxe aí todo o seu conhecimento, o profissionalismo dela, né? Inclusive, muito obrigada, Maria, por ter topado participar desse episódio, né? A gente agradece muito. Deixa aqui, por favor, os seus contatos para que a galera que escuta o Armcast possa te procurar, seja para fazer. Olha, gente, pode fazer sinastria. Se você, assim como nós, é apaixonada no Yoongi, faz aqui a sinastria. No off, a gente vai fazer a nossa sinastria com a Maria, entendeu? Gente, a sinastria com o Yoongi, entendeu? Porque a gente precisa saber, entendeu? Mas, por favor, Maria, deixe seus contatos aqui para o pessoal poder falar com você. Então, primeiramente, eu queria agradecer demais pelo convite. Como eu falei, astrologia e BTS são duas paixões minhas e eu comecei sendo astróloga bem por conta das armas. Então, BTS me ajudou muito. Eu amo falar, podem me procurar para fazer mapa astral. Eu faço mapa astral, eu faço consultas mais específicas sobre área do trabalho, sinastria, área de relacionamento, vida sexual. Também eu faço uma análise do mapa astral e da alimentação, que foi um curso que eu fiz recente, aí a gente consegue ver como a pessoa tende a encarar a alimentação a partir do mapa astral dela, é uma análise muito interessante. Mas para quem quiser, pode procurar meu Twitter, é @BetCharizard. Bem facinho, eu acho, de saber. Vai colocar Beth Charizard, vai ter uma foto do Yoongi lá de boca aberta. Então, o único Yoongi de boca aberta louro sou eu na tele até então.
Então, podem me seguir, podem mandar DM, minha DM está aberta. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer troca, qualquer conversa de astrologia, podem me procurar. Se quiserem fazer novos episódios comigo, eu estou aqui disponível. Como eu falei, amo falar de astrologia e amo falar do BTS. E eu agradeço muito pelo convite e pelo espaço aqui. Pode ficar tranquila que você vai voltar assim para você falar mais ainda de BTS. Nossa, tem tanta coisa para falar. E tudo mais. Gente, a gente vai deixar o contato também, né, nas nossas redes sociais da Maria e também na descrição desse episódio, tá? Então, depois que você terminar de escutar aqui, você vai lá na descrição do episódio e você vai achar o link dela também, tá? Para você descobrir aí. Eu achei interessante você colocar, vou fazer um comentário rápido, falar assim, fazer a sinastria com idol. Também vai muito a gente fala de questão de relacionamento, mas também o que o atraiu, tentar entender quais foram né, as características que fizeram ali dar um clique, né? Por que o seu bias é o seu bias? Sim. Por que o seu bias é seu bias? Ontem, uma pessoa me pediu uma análise dela com o Namjoon, porque o bias dela é o Namjoon, e tentou entender, sabe? O mapa astral, a gente consegue buscar essa explicação. Então, por isso que eu falei, a gente consegue fazer consultas específicas de um assunto. Se quer tentar um determinado assunto da vida, o mapa astral ajuda muito. E também podemos fazer sinastria com namorados, maridos, esposas, namoradas, seja quem for. Crush também pode. Revolução solar, crush, mas precisa saber o mapa astral da pessoa, não pode vir só consolar. Então, se vierem querer uma sinastria, eu preciso saber a hora do nascimento. Então, se quer saber do seu crush, pergunta a hora do nascimento, fala que que quer dar parabéns para ele na hora que ele nasceu. Nossa, adorei essa desculpa. É uma desculpa que eu falo para as pessoas. Fale que você quer dar parabéns para a pessoa na hora que ela nasceu. E aí você descobre a hora de nascimento e vem comigo e eu faço uma paixão da pessoa. Amei. Ainda dá tempo. Perguntem lá no Iverse pro Namjoon liberar a hora dele. A hora dele de nascimento pra gente poder dar. Isso, pra gente poder dar parabéns pra ele na hora. Falar que é só que eu preciso. Tá chegando agora o aniversário dele, eu quero dar parabéns bem na hora. Exatamente. Mas eu tenho quase outras certeza que eu acertei o ascendente dele, que é virgem. Eu tenho uma forte certeza quanto a isso. O meu instinto me diz. O instinto me diz que é virgem. Bom, hoje a gente tem um comentário de uma ouvinte que não aparecia há muito tempo e eu não fazia isso há muito tempo, que é a Paulinha 531215335. Meu Deus, que saudade! Comentário. Ai, a gente está muito feliz. Ela ainda está maratonando os episódios anteriores, mas quando ela chegar aqui, ela vai ouvir. Ela deixou bem assim. Depois de um tempo sem ouvir o Armcast, eu estou aqui agora maratonando todo o podcast, arrumando a casa. Bom estar de volta. Observação, comecei a rir do nada. A mamãe ficou me olhando. Acho que ela acha que eu fiquei louca. Quem nunca dá umas risadas assim? Umas risadas ouvindo podcast, as pessoas começam a olhar para você com uma cara de tipo, você tá bem? Eu acho que essa é uma marca do nosso podcast, né? Fazer as pessoas darem risada e terem umas reações, as pessoas que estão à volta acabam ficando sem entender um pouco o que está acontecendo, né? Mas essa aí, a gente está aqui para trazer felicidade pro povo. E, Paulinha, muito obrigada por ter voltado a nos escutar. A gente estava morrendo de saudade de ler os seus comentários, de ler a sua arroba por aqui. Estamos muito felizes que você está de volta. Obrigada pelo recadinho. E a gente espera você nos próximos episódios. Um beijo. Beijo, Paulinha. E antes da gente chegar nos recados finais, um recado super especial, né, Fofiqueira? Exatamente. Para quem curtiu bastante o nosso episódio anterior, a gente tem uma super novidade. A gente está lançando o armcast.fm. Vai ser um podcast exclusivo só para nossa rádio. Então, além do Armcast Music, que a gente ainda vai trazer algumas outras coisinhas, a gente vai ter um canal dedicado que vai ser a sua rádio
Arme a sua AD para ouvir os meninos. É uma nova forma de vocês conseguirem dar stream nos meninos, porque esses episódios vão estar no Spotify contabilizando os streams. E aí, a cada semana, a gente vai ter vários quadros e cada um desses quadros vai contar com as músicas, como se fosse uma rádio mesmo, assim como vocês escutaram no episódio passado. E para você que gostou do episódio de hoje, eu tenho uma novidade. A gente começa a nossa rádio com o nosso quadro Horóscopo Bantão, em que a gente vai ler as previsões e dar as músicas mais indicadas, fazer o nosso top signos das músicas dos meninos para vocês ouvirem, direcionada. Então, se você que é sagitariano, quer saber qual que é a sua previsão da semana e qual a música vai se encaixar, vem com a gente na rádio Armycast FM e confere a sua previsão e a musiquinha que vai rodar para você essa semana. É isso aí, a gente está muito empolgado com esse novo projeto. Esperamos que vocês escutem, ouçam e também compartilhem. A gente vai deixar o link da rádio aqui na descrição do episódio. E fiquem ligadinhos que vai ter mais novidades chegando por aí. Foi ótimo o nosso primeiro Armycast Convida, mas a gente quer saber o que vocês acharam. Então, corram lá na nossa hashtag Armycast, né? E também nas nossas redes sociais, né? Lembrando que a nossa arroba mudou, agora ela é ArmyCastPod, e a gente está no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, pode marcar a gente na tag, pode mandar DM, pode conversar na timeline, a gente está sempre por lá e a gente quer muito saber o que vocês acharam desse episódio. Tem um Ko-fi, podem contribuir para o pod, pagando para a gente um cafezinho por lá, tá? E que no futuro vai ser transformado em novos equipamentos aqui para fazer um podcast ainda melhor para você. O link também vai estar na descrição do episódio. Exatamente. E a gente volta no próximo episódio, né? Com muito mais informação, mais segmentos. Vocês sabem que a gente está cheio de novidade, mas não deixa de perder a nossa característica de sempre, que é o Armycast, que a gente ama e que vocês amam também. É isso, até a próxima e um beijo. Mua! Beijo! Tchau! Tchau, gente!